Aqui quem fala é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais um encontro semanal da nossa disciplina. Tudo bem, jovens? Tudo bem com vocês? A gente vai dar aquele bom dia especial, mandar aquele bom dia, aquele abraço especial para a galerinha do YouTube que nos acompanham. Oi. Estão conseguindo ouvir? Tá tudo bem aí com o áudio? E aí? Tranquilo, né? Bom dia, Adriana. Bom dia, Ana Clara. Jovens, mandar aquele bom dia especial para vocês, aquele abraço especial para toda a galerinha que nos acompanha, que está acompanhando as nossas aulas. O áudio está super baixo, Adriana? Verifica a produção aí, só o nosso áudio, está tudo ok. E aí vocês vão falando pra gente, tá? Galerinha que está assistindo a gente pelo YouTube, pelo IPTV, como é que tá a condição do áudio, pra gente já ir avaliando aqui, tá? Melhorando o máximo possível para vocês, certo? Bom, galerinha, então, começando aqui a nossa aula, a gente vai ter esse único encontro hoje, já que nós temos 3 aulas semanais e 2 a gente já trabalhou na terça-feira. Vamos agora finalizar a nossa semana de física com essa última aula, tá bom? Galerinha, vamos então começar. O nosso tema melhorou, né, Adriana? Pronto. E aí, jovens, a gente vai começar a falar novamente sobre as fontes de campo magnético, o chamado solenoide, ok? E, recapitulando um pouquinho sobre esse material, a gente tem que lembrar que existem 3 fontes de campo magnético. O fio condutor retilíneo, a espira circular, que é semelhante a um anel, e você tem o solenoide, que é um conjunto de espiras. Então, são vários anéis formando aí um espiral, ok? E para cada uma dessas fontes de campo magnético, nós vamos ter uma atuação diferente desse campo magnético, dessa grandeza, tá? Mas todas elas vão agir da seguinte maneira: vão produzir um campo magnético, um campo atrativo por meio da presença de corrente elétrica. Ou seja, quando eu passo eletricidade pelo material, esse material ele passa a produzir um campo do tipo magnético. Beleza? Galerinha, então, começando aqui as nossos encontros de física, né? Finalizando aí mais uma semana com a disciplina de física, a gente vai observar que estes são os meus objetivos, tá? Novamente, em questões, eu vou agora utilizar a nossa regrinha da mão direita número 1, ok? E essa regrinha ela serve para a gente identificar o sentido do vetor campo magnético. E também nós vamos caracterizar o vetor indução magnética no centro de um solenoide, quando ele for percorrido por corrente elétrica, tá? Então, quando eu falo caracterizar, jovens, a gente vai ter que lembrar das 3 características, né? Sentido, para saber qual o lado de orientação do campo magnético. Direção, para saber qual o eixo que esse campo magnético ele atua, se é o eixo horizontal, se é o eixo vertical. E também saber identificar a intensidade do campo magnético, tá? Ok? Então, intensidade a gente lembra de valores, valor numérico, ok? Galerinha de Jacobina também chegando aqui na nossa aula, começando a interagir com a gente, começando a interagir conosco,
É um prazer estar aqui com vocês também, diretamente de Jacobina. Certo? Jovens, tudo bem por aí, né, Jacobina? Tudo certinho, né? Então vamos começar a nossa aula voltando para essa questãozinha número 1, que a gente ficou nessa questão na última aula, né? A gente faltou falar dessa questãozinha, deixei todos os dados para vocês, faltou só a gente respondê-la. Então, recapitulando aqui, ela vai dizer o seguinte: um solenoide de comprimento 12 centímetros ou 0,12 metros, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes, precisaria ser formado por quantas espiras para possuir um campo magnético de módulo igual a 100 Tesla? Então, olha só o que ele me informou. Ele disse que eu tenho um solenoide de 12 centímetros, ou seja, esse solenoide ele tem 0,12 de comprimento, 0,12 metros. Por ele passa uma corrente elétrica I de intensidade 2 amperes. E eu quero saber qual é o número N de espiras que esse solenoide deve possuir para termos um campo magnético de 100 Tesla. Então, B vale 100. E N é o que eu quero determinar. Ok? Meus anjos, ele ainda informa para a gente o seguinte, galerinha de Jacobina. Eu tenho o coeficiente que indica aí o meio material que eu inseri esse solenoide. Valendo o do vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7. E ele ainda disse que o π vale 3. Π é igual a 3. Galerinha linda que eu amo, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar utilizar essa expressão do campo magnético no solenoide. N vezes a constante que indica o meio material, vezes a corrente elétrica I. Tudo isso dividido por quem? Pelo comprimento L, pelo tamanho desse solenoide. Vamos agora substituir o B, vamos substituir a constante, substituir o I e o L para encontrar o N. Tá bom? Então vamos lá. Pega então a nossa expressãozinha. B é igual a N vezes a constante vezes I. Tudo isso dividido por L. Tá? Galerinha, B, quanto é que ele vale? 100, né? Só que eu posso expressar o 100 de uma forma diferente, não posso? Como é que nós podemos expressar o 100? Pode ser em decimais, do jeito que está aqui, ou pode ser como 10 elevado a 2. Tá? Eu vou deixar como 100 normal, tá? Porque depois eu vou multiplicar com o comprimento do solenoide. Então fica aqui 100. Igual a N, que é quem eu quero determinar, vezes a constante, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente elétrica, que é 2, dividido por 0,12
0,12. Ok? O que eu vou fazer aqui, jovens? Multiplicar 100 vezes 0,12. E aqui, como não tem nada no meu denominador do 100, não tem nada abaixo dele, eu posso dizer que o seu denominador é 1. Então, todo esse termo aqui vai multiplicando 1. Então, ficaria, olha só, N, que multiplica 4 vezes π. Só que o π vale quanto, jovens? O π vale 3. Então, fica 4 vezes 3, vezes o 2, que representa a corrente, vezes o 10 elevado a menos 7. Tudo isso igual a 0,12 vezes 100. Agora eu vou multiplicar todo mundo, tá? O 4 com 3 com 2 vai dar quanto? 4 vezes 3 vezes 2 dá 24, confere? Vezes 10 elevado a menos 7 vezes N, que é o número de espiras. Tá? Jovens, 0,12 com 100. 0,12 com 100. Dá quanto? Dá o próprio 12, né? Olha só. Eu tenho duas casas decimais aqui no 100. Se a gente multiplicar esse 100 com 0,12, as duas casas decimais do 0,12 vão vir para cá. Então fica 12, né? Então vai ficar 12 apenas. Galerinha linda, o 24 vezes 10 elevado a menos 7, ele está multiplicando N. Eu jogo ele do outro lado dividindo. Então fica N é igual a 12 dividido por 24 vezes 10 elevado a menos 7. Olha só, agora ficou fácil. Eu tenho 12 no numerador e 24 no denominador. Posso simplificar todo mundo por 12. Não posso? Divide 12 por 12 dá 1. Divide 24 por 12 dá 2. E aí? Ah, professor, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. E esse 10 elevado a 7, professor, perdão, 10 elevado a menos 7. Ele está aqui no denominador. Quando ele sobe para o numerador, ele sobe mudando o seu sinal. Então, se ele é negativo embaixo, ele sobe positivo. Então, fica elevado a 7. 0,5 vezes 10 elevado a 7, transformando aí em decimais, ficaria esse valor em espiras. N é igual a, olha só, 5 milhões de espiras. Beleza? Professor, se a gente for marcar um gabarito, vou passar agora, Santa Luz. Vou passar agora. Se a gente for marcar o gabarito, seria o gabarito da letra C. Né, jovens? Letra C é o nosso gabarito.
Aí eu vou dar 1 minutinho para vocês em cada tela, tá? 1 minutinho nessa e 1 minutinho na próxima. E aí a gente volta com a segunda questão, beleza? 1 minutinho. Certinho, jovens? Beleza, né? E agora, meus queridos? Vamos para a próxima. Ficou alguma dúvida aqui? Quero saber aí se ficou alguma dúvida com relação à resolução da questão, à interpretação da situação. E aí? Vamos para a próxima, então. Segunda questão, olha só. O campo magnético no interior de um solenoide tem intensidade de B igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? O comprimento do solenoide é 0,5 π metros. E a corrente que o atravessa tem intensidade de 4 amperes. Sabendo que, olha só, o coeficiente, a constante que representa o meio, é 4π vezes 10 elevado a menos 7, o número de espiras no solenoide é. Então eu quero saber a mesma coisa da questão anterior. Olha só. Ele deu o campo magnético igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. O comprimento L igual a 0,5 π metros. A corrente vale 4 amperes. E você tem coeficiente que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Até aí tudo bem, né, jovens? O que eu preciso achar? Preciso achar o número n.
Através de qual expressão, professor? Essa aqui. Que é a expressãozinha para o nosso solenoide. Meus queridos, vamos querer achar esse N. Agora vai ser a vez de vocês, tá? Vou querer o cálculo no nosso chat. Vou te dar aí 2 minutinhos. Se precisar, eu dou mais algum minutinho. E vocês coloquem a resposta no chat, tá bom? 2 minutos. E aí, galerinha? Todo mundo conseguiu? Deu certo aí para vocês? Vamos lá. Meus anjos, mesma forma de resolver igual a primeira questão, tá? Ele já deu o campo magnético, já deu as dimensões do solenoide, já deu o valor da eletricidade que passa por esse material e qual foi o meio material que ele inseriu o solenoide. Então a gente vai só substituir na expressão do campo magnético, tá? E descobrir quem é o valor de N. Perfeito? Então vamos lá. Campo magnético B, ele disse que era 8 vezes 10 elevado a menos 2. Então fica 8 vezes 10 elevado a menos 2. Igual, olha só, a N vezes 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tudo isso dividido por quem? Por 4, que é a nossa corrente elétrica. Professor, e o L? Vale 0,5 π. Você vai observar que nós temos π no denominador, π no numerador. Correto? Então, nós vamos ter também 1 aqui nesse denominador de 8 vezes 10 elevado a menos 2. E aí nós passamos o quê?
multiplicando aqui, regrinha de 3 simples, né? 0,5 multiplica o 8 vezes 10 a menos 2, e o 1 multiplica todo esse termo que está sendo multiplicado pelo n. Ok? Então, ficamos com 4 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 7, vezes n, igual a 0,5 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Vamos lá. 4 vezes 4, essa multiplicação dá quanto, jovens? Dá 16. Isso você multiplica com 10 elevado a menos 7 vezes o n. 0,5 vezes 8 é o mesmo que você multiplicar 8 pela fração 1 sobre 2. Ou seja, vai ficar assim, olha só. 1 sobre 2 vezes 8. Esse 2, ele vai acabar dividindo o 8. Então, 8 dividido por 2 dá 4, né? Vezes 10 elevado a menos 2. O termo que está multiplicando o n passa agora dividindo. Então, fica 4 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 16 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos simplificar o numerador e o denominador por 4. É o fator comum entre esses números, que é o 4 e o 16. Então, se a gente dividir 4 por 4, dá 1. Então, fica 1 vezes a potência. E 16 dividido por 4 dá 4 vezes a potência dele também. Olha só. Se a gente dividir aqui 1 por 4, dá 0,25. Conferem? Seguido da potência decimal. Você tem divisão de potência de mesma base. A gente conserva a base, que é 10, e os expoentes nós subtraímos. Então, vai ficar menos 2 menos 7. Menos 2 menos 7. O 0,25 continua aqui. E aí eu multiplico pela potência de 10. E qual é o expoente dessa potência, professor? Veja só. Menos com menos dá mais. Então, ao invés de escrever menos, você escreve mais. Então, o 7 ele vai ficar positivo. Tá? O 7 fica positivo. Então, ficaria 7 positivo com menos 2. Você faz a subtração, né? 7 menos 2 dá 5. Então, ficaria 0,25 vezes 10 elevado a 5. Esse é o número de espiras que eu tenho. Se a gente voltar lá na questão, olha só. Qual é o número que mais ficaria próximo disso? Veja só.
Se eu tenho N igual a 0,25 vezes 10 elevado a 5, eu vou mover a minha vírgula 5 casas decimais. Professor, para a esquerda ou para a direita? Vai depender do sinal. Se for positivo o sinal do expoente, você vai movimentar para a direita. Se for negativo, a movimentação será para a esquerda. Então, como o meu expoente ele é positivo, eu vou movimentar a minha vírgula 5 casas para a direita. Então, eu já tenho 2 casas aqui para a minha vírgula sair de antes do 2 para depois do 5. Já foram 2 casas. Falta eu acrescentar mais 3. Essas 3 eu acrescento com zeros. Então, fica 25.000 espiras. Gabarito letra E. Show de bola? Galerinha, então fica aí 25.000 espiras. Cuidado, a galerinha de Jacobina aí. Cuidado com esses cálculos, tá? Vou te dar 1 minutinho aqui no enunciado, 1 minutinho na resposta da questão e a gente volta depois desse time, tá bom? 1 minutinho. Vamos lá, jovens. Voltamos aqui, vamos para a próxima questãozinha. Questãozinha 3 é uma questão teórica, tá? Questão teórica. E ele vai pedir o que para a gente? Ele diz assim: indique na figura abaixo a grandeza física que está indicada com o dedo polegar da mão direita. E, além disso, os polos magnéticos nos pontos A e B. Então, o que ele quer da gente aqui?
ele tem a mão direita aí representada, segurando o solenoide. Essa mão direita está sendo representada utilizando a regrinha do parafuso. Você tem aí duas regrinhas da mão direita. A regra que a mão direita ela fica aberta e a regra que a mão direita você vai fechá-la como se fosse segurar o material, o solenoide. Certo? Ele está usando essa que a gente fecha a nossa mão. Tá? Então ela é chamada de regra do parafuso também. Beleza? E aí na regra do parafuso, eu falei para vocês que os personagens se invertem, né? Na regra da mão direita, número 1, que é a da palma aberta, da mão aberta, os dedos vão representar o campo magnético e o polegar representa a corrente elétrica. Tá? Certo? Essa outra regrinha aqui, você vai trocar os personagens, você vai inverter eles. Ele está dizendo que os dedos da mão, excluindo o polegar, estão representando a corrente. Ele deu essa dica. Então, quem é que vai representar o polegar? E aí? É isso que a gente tem que descobrir. Outra coisa, além de descobrir qual é a grandeza que está representada pelo polegar, eu tenho que descobrir qual é o polo que representa o ponto A e qual é o polo que representa o ponto B. Lembra que os polos de uma espira podem ser os mesmos de um ímã, norte e sul. A mesma coisa acontece com o solenoide. O solenoide ele também pode criar polos norte e polo sul. Professor, qual é a orientação do polo norte? A mesma do campo magnético. Então, para onde o campo magnético está representado, o polo norte também estará. A indicação do polo norte será a mesma indicação do campo magnético. E o polo sul, professor, será contrária à indicação do campo magnético. Então, nessa questãozinha, galerinha, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou usar a regrinha do parafuso. Já falei para vocês que a corrente é representada pelos dedos da mão direita, excluindo o polegar. O polegar indica outra coisa. E é isso que a gente quer descobrir. Quem vai fazer aqui o papel do polegar? O campo magnético. O campo magnético. E esse campo ele está orientado para onde? Está orientado, de acordo com a imagem, para a esquerda da tela. Ou seja, orientado para o ponto A. Então, nesse ponto A, eu terei polo norte. Porque o polo norte, ele sempre está direcionado, orientado na mesma orientação do campo magnético. Tá? Então, as linhas de campo magnético nesse solenoide, elas saem do ponto A, porque nesse ponto nós temos norte. As linhas no ponto B, elas já serão linhas de entrada. Porque esse polo representa o polo sul.
tá? Então, lembre-se sempre disso. Sempre eu terei norte num ponto de saída das linhas, que é o ponto de orientação do campo magnético, e contrário ao campo magnético, você tem o polo sul, que as linhas já estão, nesse caso, entrando. Tá bom? Beleza? Então, essa é a resposta para a nossa terceira questão. O polegar indica campo magnético, o ponto A indica polo norte, o ponto B indica polo sul. Beleza? Vou te dar um minutinho na tela, só para você anotar essas informações, e a gente volta já. Um minutinho. Vamos então para a próxima questão, jovens. Olha só. Aqui seria a nossa resolução, a gente já respondeu mesmo no próprio material da questão, né? Não precisou usar outra telinha. E aqui a gente vai ter uma questão bem similar. Olha só. Nos solenoides representados na figura abaixo, eu tenho os pontos T e U no primeiro solenoide. No segundo, que é o de baixo, você tem V e X. E no terceiro, você tem Y e Z. A questão diz que esses pontos, eles representam polos magnéticos. Em relação a um observador situado fora dos solenoides, como se fosse você olhando para eles, determine quais são os polos norte e sul. Eu quero saber quem faz o papel do polo norte e quem faz o papel no polo sul. Professor, o que eu vou observar aqui? Eu vou analisar a corrente elétrica, qual é o sentido de entrada dela, se ela está entrando por trás ou pela frente do solenoide. E eu vou utilizar a regrinha da mão direita para identificar qual é a direção do campo magnético, qual é o sentido desse campo magnético. Para onde o campo magnético estiver orientado, será o meu norte. Então, para a letra que o campo magnético está indicando, será o polo norte. E o sul será o polo oposto, o polo contrário ao campo. Tá bom? Aí eu vou dar a seguinte dica para vocês. Pode abrir a câmera para mim, jovem? Perceba o seguinte, olha só. Se a corrente ela entrar pela frente do solenoide, vou fazer aqui a seguinte representação. A corrente entrando pela frente. O que a gente vai perceber? Olha só. Imagina que aqui o microfone seja o meu solenoide. Então ele vai estar, viradinho aqui. Certo? O que vai acontecer, jovens? Os meus dedos, excluindo o polegar, vão representar o sentido da corrente elétrica. Olha o sentido de entrada. Ela está entrando
pela frente. Minha mão está na frente do microfone. Olha para onde está indo o meu polegar. Certo? Então, você vai fazer da mesma forma. Se a corrente entrar por trás, professor, olha só a representação. Você vai observar que o meu polegar, naturalmente, ele estaria para o outro lado. Olha só. Beleza? Então, você vai ter que fazer a mesma coisa aqui em cada uma das situações. Você vai observar aqui, no primeiro solenoide, a corrente entrando por trás. Vou dar essa dica, tá? Ela está entrando por trás. No solenoide de baixo, ela está entrando pela frente. E no terceiro também. Tá? No terceiro também. Eu vou te dar 3 minutinhos nessa questão, porque aí você vai ter que analisar os 3 solenoides. Então tem 1 minutinho para cada um. E aí a gente volta com a resposta. Bom? Aí eu quero saber de vocês. Quais pontos representam norte? Quais pontos representam sul? Faça a listinha aí e coloque no chat, tá bom? 3 minutinhos. Vamos lá, jovens. Então, galerinha, nós vamos ter
a seguinte situação, tá? Nós teremos T representando qual polo? O que vocês botaram aí? T vai representar qual polo? O que vocês responderam? Professor, não entendi. Vamos lá. Eu vou pedir para o jovem aqui abrir a câmera de novo para mim. Se possível, focar aqui na imagem, se der, para a gente representar aqui para os meninos a nossa regrinha da mão direita. Tá? Olha aí, Jacobina já respondendo. Jovens, a gente vai observar o seguinte pelo desenho. Olha só. A entrada da corrente elétrica é por trás. Né, Jacobina? Então, se ela entra por trás, você vai envolver o solenoide por trás. Para onde fica o meu polegar? Fica lá para o lado do U. Não é isso? Então, deixa eu fazer o movimento aqui de novo, ó. Certo? Então, o meu polegar fica para esse lado aqui do U. Então, o U, ele seria norte. Consequentemente, o T será sul. Muito bem, galerinha de Jacobina. Já começamos acertando, né? Professor, e o outro solenoide? E aí, vocês colocaram o que, Jacobina? Tereza? Vocês colocaram o que para os polos V e X? E aí, jovens? V e X. O que a gente pode marcar? O V é norte e o X, consequentemente, sul, né? Então, vamos lá. Ó. A entrada da corrente é pela frente. Se a corrente entra pela frente, o meu polegar fica para o lado do V, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só. Corrente entrando pela frente. Olha para onde fica o meu polegar. Lá para o ladinho do V. Então, V é norte e X é sul. Muito bem aí a galerinha de Jacobina. Professor, e o último solenoide? Falem aí para mim. Y e Z. Quem são Y e Z? Só esse, Jacobina. Só falta esse. Y sul. Está entrando a corrente pela frente, tá? Corrente está entrando pela frente. Faz aí de novo. Isso. Agora sim. Olha só. A corrente está entrando pela frente. Se a corrente entra pela frente, o meu polegar está para o lado do Y. O polegar segue o campo magnético e o campo magnético é norte. Ó. Isso. Ó. Polegar vai para o lado do Y. Tá? E, como o campo magnético é representado pelo polegar, o norte vai seguir também o campo magnético. Então, Y é norte. Professor, e o Z? Sobra polo sul para o Z. Tá? Show de bola? Pode fechar a telinha, jovem. Muito obrigado. Olha só, jovens. Olha só, galerinha. A gente finalizou a nossa quarta questão. A
A gente conseguiu colocar aí todos os polos em cada um desses pontos. Então, observe que o T ele é sul e o U é norte. Observe que o V é norte e o X é sul. Y faz o papel do polo norte e Z faz o papel do polo sul. Tá? Meus queridos, ficou alguma dúvida? Galerinha de Pajeú tá dando aquele bom dia especial, interagindo aqui com a gente. Tereza também estava interagindo aqui conosco. Deu para entender, Tereza? Lembrando que se a corrente ela estiver entrando pela frente do solenoide, você vai agarrar o solenoide por cima, né? Por cima. Se a corrente estiver entrando por trás do solenoide, você agarra esse solenoide por trás, por baixo, né? E aí você vai conseguir indicar norte e sul. Perfeito? Jovens, a gente vai encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Espero que tenha sido um encontro proveitoso. Espero que você tenha conseguido entender essa questão da regra da mão direita, da intensidade do campo magnético. E a gente volta a se encontrar agora na terça-feira de aulas aqui do canal Educação. Bom, forte abraço para vocês, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.